Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Aproveitar que hoje aqui em Curitiba está muito frio nesse dia 17 de julho. Está esfriando cada vez mais, né? E nós vamos falar hoje sobre botânica, então, né? Nós vamos falar sobre dar continuidade sobre os órgãos da planta, né? Nós já falamos sobre raiz, sobre caules, sobre folhas, flores. E hoje a gente vai falar sobre os verticilos de reprodução das flores, né? Que são os androceus, androceu ou gineceu, né? E o gineceu. Tá? Então o androceu é o órgão masculino e o gineceu é o órgão feminino de reprodução dos vegetais, né? Das angiospermas, tá? Ok? Por que angiospermas? Porque são as plantas ou os vegetais que obviamente possuem flores, né? Então, se possuem flores, possuem androceu e gineceu, ou androceu ou gineceu, né? A gente sabe já alguns detalhes e nós vamos ver isso especificamente hoje, ok? Então, numa flor completa, né? Por isso que eu falei e, ou. Entenderam, né? Numa flor completa, ela tem verticilos masculinos, androceu, e femininos, gineceu, tá? Cálice e corola, né? Certo? Lembra o que era o cálice e a corola? Cálice e a corola representavam as sépalas e as pétalas, né? E quando nós tínhamos sépalas e pétalas iguais e muitas vezes unidas, né? A gente podia chamar também de tépalas, né? Androceu, então, é o verticilo masculino da flor formado pelas folhas modificadas, os estames. Então nós vamos ver detalhadamente como são os estames, né? Esses verticilos masculinos da flor que carregam pólen em si para fecundar o gineceu, que são os ovários, ou que é o conjunto de ovário da flor, né? Gineceu é o verticilo feminino formado pelas folhas modificadas, os carpelos ou os pistilos, né? Então, lembrando, lá das aulas iniciais de histologia sobre células, quando a gente começou a falar sobre a questão da modificação, da desmodificação ou da dimodificação, né? Uma modificação e depois uma outra modificação sobre aquela. Então, o androceu e o gineceu são células modificadas das flores, né? Ou folhas modificadas, né? Tá certo? Então, olha lá, nós temos aqui um exemplo, certo? De um gineceu e de um androceu. Em espanhol, pessoal, para vocês treinarem o espanhol de vocês, né? Gineceu, androceu, os estambres, né? A antera, que é esta partezinha aqui de cima, o filamento. Então, esse aqui são os órgãos masculinos e esse aqui é o órgão feminino, o estigma, que é a parte de cima, o estilo, que é o pescoço, e o ovário, né? Tá? Então, nós temos aqui o exemplo do gineceu e do androceu, tá? Então, detalhadamente, no perianto, que é esta região que vai até o ovário, nós temos a corola e a com as pétalas e o cálice com as sépalas, né? Então, o ovário é formado por óvulos, aí nós vamos ver como que são esses ovários, de acordo com a posição em que os óvulos, né, se instalam, se estabelecem ou se fixam na parede do ovário, tá? O eixo floral, o nectário, né, as glândulas nectárias que a gente já viu, e o pedúnculo aqui está em
espanhol. Isso é para treinar vocês, tá? Então, no conectivo, na antera, nós temos o conectivo que une as duas anteras e tem os grãos de pólen, tá? Que é o estame. Estame, não estambre, estame. Isso é para ver se vocês estão anotando, prestando atenção na aula, então, copia aí. Estame, né? Tá? Então, o androceu é o verticilo reprodutor masculino da flor formado por folhas modificadas, os estames. E se perguntarem para vocês em espanhol, são os estambres, né? Ok? Então, vamos lá. Olhando somente para o masculino, nós temos as anteras e o filete, né? Então, nós temos aqui representados 2 estames, né? Mas uma flor pode ter vários estames, pode ter 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5. Isso tudo vai definir o tipo da flor, tá? E no feminino nós temos o estigma, o estilete e o ovário, né? Então, antera é a parte do estame onde são formados os grãos de pólen. Então, na antera, que é essa partezinha amarela, é a fábrica de produção do grão de pólen. É aí que as células se modificam, se multiplicam e se transformam em grão de pólen. Quantos N's o grão de pólen vai ter? Lembram de genética? Lembram como eu falo para vocês associarem conteúdos? Então aqui vocês sabem agora que nos grãos de pólen nós só temos um N. Por que nós só temos um N? Porque o grão de pólen vai fecundar o ovário, que também tem um N, e aí vai formar óvulos ou ovos formados, compostos por 2 N's, né? Vão fecundar os óvulos e vão formar os ovos compostos por 2 N's, que estão dentro do ovário, tá? O filete, né? Que é a parte do estame masculino, estrutura de sustentação da antera. Então, no androceu, nós precisamos lembrar que ele é formado por 2 partes, as anteras e os filetes, tá? Ok? Certo? Então, e no androceu, que consiste de antera e filete, a antera é a parte fértil do estilete. Por que é a parte fértil do estame? Por que é a parte fértil? Porque é lá que estão os grãos de pólen, formada por tecas, né? Então, estas partezinhas aqui são as tecas, né? Certo? E aqui nós temos o conectivo que liga as tecas, tá? Então, formadas por tecas, onde no seu interior localizam-se os sacos polínicos, ou microesporângios. Então, pessoal, lembrem-se, na grande maioria das vezes, os órgãos ou os órgãos reprodutores masculinos são sempre micro em relação aos femininos, que vão ser sempre macro. Então, por isso aqui nós chamamos de sacos polínicos ou microesporângios, onde serão formados os grãos de pólen, tá? Os sacos polínicos produzem e liberam os grãos de pólen após a sua abertura. Deiscência. Então, mais um termo para vocês. Quando a antera se abre, quando as tecas se abrem, então libera-se, né? Então esse movimento de abertura chama-se de deiscência, liberando o grão de pólen. Esse grão de pólen pode ser transportado pelo vento, pode ser transportado por animais, pode ser transportado pela água, pode ocasionalmente cair dentro do ovário da própria planta, certo? Mas normalmente espera-se que o grão de pólen de uma planta fecunde o ovário de outra planta, né? O androceu fecunde o gineceu de outra planta, para então termos aí uma fecundação cruzada
com maior variabilidade genética e, portanto, maior resistência genética, maior capacidade reprodutiva e adaptativa de plantas, tá? A antera é sustentada pelo filete estéreo. Então, o filete nada mais é que um pequeno ramo, um pequeno galinho da folha, vamos dizer assim, que não tem função reprodutiva nenhuma, somente vegetativa, tá? Que se liga a ela por meio do conectivo. Então, o conectivo, imagine que fosse como como um botão, como uma parte que une, um local que une as duas tecas da antera, tá? Então, por isso é chamado de conectivo, e é ele que vai se abrir, tá? Então, a anatomia da antera. Então, uma antera jovem, vamos ver a antera jovem. Nós temos, como já foi dito, dentro das anteras jovens, os sacos polínicos, né, da célula-mãe, a epiderme, que é esta parte branquinha aqui ao longo de toda a antera, o endotécio, que é a parte inferior à epiderme, e o tapetum, que protege os sacos embrionários, tá? Certo? Então, deve ser feita em 2 fases essa análise da anatomia da antera. Quando jovem e quando adulta. Por quê? Porque ela tem diferenciação, ela tem diferenciação de células e tecidos, né? Tá? Então, na antera jovem é formada pela teca, cada teca possui 2 cavidades, né? Denominadas sacos polínicos. Então, estão aqui as 2 cavidades de cada teca. Então, aqui é como se a gente tivesse esta situação aqui, ok? Tá? Então, vou apagar aqui para ficar limpo. Denominados sacos polínicos, onde estão as células mães diploides. Então, aqui ainda não se formou o grão de pólen. Aí são as células mães, né, dos grãos de pólen, que serão haploides. Como eu falei para vocês, somente um N no grão de pólen. As células mães são diploides, então quando elas se dividem, elas se multiplicam, elas se transformam em células ou grãos de pólen haploides, tá? Então, continuando, os sacos polínicos são revestidos de uma camada de tecido nutritivo, o tapetum, né? A antera, toda ela é revestida pela epiderme com estômatos. Para que são os estômatos? Os estômatos são para que haja possibilidade de troca de gases, né? Entra CO2, sai oxigênio, né? Faz-se a troca de gases, certo? Mas também possui uma cutícula, que é uma camada para quê? Para proteger a perda contra ataques de agentes nocivos e também a perda excessiva de água, né? Evitar a transpiração, o excesso de transpiração. Então, abaixo da epiderme está o endotécio, né? Camada mecânica formada por células com reforços de lignina e uma função de dar resistência à antera e facilitar a descência. Então, o endotécio é esta camada verdezinha aqui, que possui um fortalecimento de lignina, que é esta parte mais laranjada aqui, né? Tá? E isso então dá uma estrutura para as tecas e para a antera. Então, quando a antera se enche de grão de pólen, surge uma tensão interna, a antera fica gorda, a teca fica gorda, inchada, e isso vai fazer com que haja a descência, né? Exploda essas anteras, liberando o grão de pólen, tá? Então, antera madura. Então, a antera jovem é daquela forma. E a antera madura? Bom, antera madura, então, é isso que eu acabei de dizer, brincando aqui para vocês, né? Então, vai se produzindo, vai se modificando as células
dos sacos polínicos, formando os grãos de pólen que vão crescendo, vão inchando as tecas ou a antera, e chega um momento que isto vai explodir, né? Olha aqui, tá? Eu brinco, mas eu não minto, eu não falo mentira aqui para vocês. Explode mesmo. Então, quando explode, libera os grãos de pólen. Se eles forem leves, vão ser transportados pelo vento, né? Dispersão pelo ar, pelo vento, né? Tá? Ou se não, por animais, por água ou por contatos até humanos, tá? Okay? Então, quando amadurece, a camada nutritiva e as células próximas são consumidas pelas células mães. Então, aquelas células mães vão consumindo todo o material nutritivo disponível e aí vão reproduzindo por meio de meioses os grãos diploides, os grãos de pólen haploides. Então, aquelas células mães vão se nutrindo, vão fazendo a diferenciação dos tecidos das células e esses grãos formando grãos de pólens que vão crescendo e vai chegar um momento que não há mais espaço, então os sacos polínicos explodem, né? Explodindo também a antera. Vocês lembram que aqui na antera jovem, olha quanto material disponível tínhamos aqui nutritivo, né? E quão pouco de tapeto, né? E tá certo? Então, o que que acontece, pessoal? Vai crescendo, olha como fica. Com pouco material nutritivo, porque cresceu muito esses grãos de pólen, né? Os sacos polínicos cresceram muito. E vai chegar um momento que não suporta mais, então ele vai o quê? Explodir, tá? Então os sacos polínicos de cada teca desaparecem, ficando a cavidade com os grãos de pólen, certo? Então os grãos ou grãos de pólen, aqui está em espanhol, né? E os sacos polínicos. Então, esses sacos polínicos vai chegar um momento que vão explodir e não vão mais existir. Existirá somente o grão de pólen, tá? Então, grãos de pólen, estrutura haploide, em cujo interior se verifica duas células, uma menor, né, generativa, outra maior vegetativa, tá? Ok? Desculpa que a imagem ficou sobre a palavra, mas a gente consegue ver. Duas membranas envolvem o grão de pólen. A interna é fina e lisa, intina, chama-se intina, e a externa é dura e normalmente ornamentada, chama-se exina. Pessoal, desculpa aqui, mas às vezes dá essas desconfigurações, tá? Mas vocês sabem, então, agora que nós temos a antina, a intina, que é a camada interna do grão de pólen, e a exina, que é a camada externa. Então, tá aqui, ó, exina, a parte externa, intina, de parte interna, que é essa cor de rosinha, que é a parte interna. Nós temos dois núcleos dentro do grão de pólen, um menor que é generativo e outro maior que é vegetativo. Então, o generativo é o que vai se deslocar para dentro do ovário, que vai fecundar o ovário. O outro que é o vegetativo, né? Então, olha aqui, o vegetativo é o maior, né? E o reprodutivo é o menor, né? Tá? Ok? Então, o reprodutivo ou generativo vai para dentro do tubo polínico que vai chegar até o ovário, tá? Ok? Então, novamente, sacos poríferos, polínicos com microsporanjo, né? Que são os microsporanjos, a célula mãe, 2 Ns, vai sofrer meiose, vai gerar vários grãos de pólen ou células haploides chamados micrósporos, né?
que sofrerão diferenciação e formarão o grão de pólen. Isso tudo acontece lá dentro da antera e dentro das tecas, que são as partes da antera, né? Tá? E existe então no grão de pólen aí com as suas camadas protetivas, as exínas, né? Vários tipos de ornamentações, vários tipos de camadas ou de arranjos dessas células para melhor fixar no seu agente de transporte, né? Certo? Então, aqui novamente, estou repetindo a foto, é o estame, né? Tá aqui com o filete com a antera. Dentro da antera nós temos os 4 sacos polínicos com as células mães diploides que vão se dividir por meio de meiose, formar os grãos de pólen ou os micrósporos que tem um N só, que vão se alimentar de material nutritivo e vão crescer até o momento que a tensão interna é tão grande que o saco polínico estoura. E aí deixa de existir, só existindo a partir de então o grão de pólen, né? Onde tem poro, né? Para que se possa respirar, fazer trocas gasosas, tá? Então nós temos o núcleo vegetativo e o núcleo menorzinho que está aqui em preto, reprodutivo, né? Tá? Esse núcleo vegetativo, então voltando, núcleo vegetativo é o maior e núcleo generativo ou reprodutivo é o menor, que é essa parte pretinha aqui dentro, né? Esta parte aqui é que vai desenvolver-se para dentro do tubo polínico e vai fertilizar os óvulos dentro do ovário, tá? Então, novamente aqui, agora aqui eu estou trazendo para vocês um esquema que nós vamos usar muito nas aulas, tá? Então, nós representamos sempre androceu pela letra A, gineceu pela letra G, K para cálice e C para corola, né? Então, lembrando das aulas anteriores, com isso nós fazemos um mapa do tipo da flor, né? Se ela tem quantos androceus ela tem, quantos gineceu ela tem, se é simpocárpico, acárpico, né? Então, todas aquelas conformatações do gineceu e dos androceus, tá certo? Se são ligados, se não são ligados, tá? A pétala e a corola, né? A pétala, que é a corola, e o cálice, que é a sépala, né? Então, aqui nós temos uma representação de todas as estruturas da flor, tá? E agora nós vamos falar sobre o gineceu. Então, o gineceu é o verticilo feminino da flor, que possui formado por folhas modificadas e curvadas sobre si mesmo. Então, uma folha se modifica, se une, então as células se grudam e aí vão formar o ovário, os carpelos ou megasporófilos, né? Nós tínhamos os microsporos e agora nós temos os megasporófilos, normalmente formato de garrafa, o pistilo, né? Então, olha lá, não tem o formato de uma garrafinha aqui? Parece uma garrafinha, né? Tá certo? Então, este é o gineceu, o órgão feminino. Tá? Estigma, olha as partes aqui do gineceu, né? O estigma, o estilete e o ovário, tá? Então, esse pistilo, esse carpelo, né, do gineceu é formado por essas 3 partes. Estigma é a porção apical, né, onde está ali na parte mais superior do carpelo, com papilas para a recepção do grão de pólen. Então, normalmente tem papilas, tornando a superfície mais mucosa, mais líquida, que daí entra o grão de pólen ali e ele acaba ficando grudado, né? Ele fica fixo ali no carpelo, né? Então, possui um estilete, que é a porção alongada que liga o estigma ao ovário, como se fosse o pescoço, né? Nosso pescoço liga a nossa cabeça ao nosso tronco, né? Ao nosso corpo. O
estilete é a mesma coisa, liga o estigma ao ovário, né? E o ovário é a estrutura dilatada onde no seu interior se formam os óvulos, né? Os óvulos vão ser fecundados pelos esporos, grãos de pólen, né? Micrósporos, e estes então vão formar novos frutos, novas sementes, né? Quando o grão de pólen é germinado, ele formará o tubo polínico para dentro do estilete até o ovário, tá? Então, lá no estigma ocorrem reações químicas que quebram as camadas exina do grão de pólen e acaba que libera o núcleo reprodutivo. Ao fazer isso, então este núcleo reprodutivo vai gerar o tubo polínico que vai entrar lá dentro do ovário e reproduzir ou unir-se aos óvulos para formar novos óvulos, novos frutos, novas sementes, tá? Após a polinização e fertilização, então lembrar a diferença entre polinização e fertilização. Polinização é a chegada de um grão de pólen ou do órgão masculino no feminino, mas não significa que ele vá fertilizar, né? Pode acontecer que ele não fertilize a planta por várias questões que nós vamos ver mais à frente, tá? O ovário se converte em fruto e os óvulos em sementes, né? Tá? Então, isso que acontece, o ovário se converte em fruto e os óvulos em semente. Então, o gineceu é simples quando possuir somente um carpelo. Então, monocárpico, né? É simples. Apocárpico quando possuir vários carpelos separados, como essa citação aqui. Apocárpico, né? Vários carpelos, ou vários gineceus, ou vários megasporófilos, ou pistilos, né? Separados. Sincárpicos, quando eles são unidos, tá? Eles podem ter vários estigmas, filetes, né? Estilete, né? Não filete, desculpa, estilete, ele pode ter vários estiletes, mas somente um ovário. E aqui no caso nós temos vários estigmas, vários estiletes e vários ovários. Neste caso nós temos um estigma, um estilete e um único ovário. Então, monocárpico, apocárpico e sincárpico, né? Tá? O ovário, em relação ao ovário, o ovário pode ser unicarpelar, unilocular, né? Então, um carpelo e um lóculo, com um só carpelo e uma só cavidade interna, lóculo, né? Por exemplo, o pessegueiro. Então, se a gente olhar o pêssego, a gente vai lembrar que o pêssego só tem um caroço e dentro desse caroço só tem um embrião, só tem um espaço ali, né? Então, todo o resto preenche essa semente do pêssego, né? O pessegueiro. Por isso que é unicarpelar, unilocular. Agora pode ser pluricarpelar ou plurilocular, vários carpelos em uma só cavidade. Por exemplo, o mamoeiro. Se a gente abrir um mamão, lá dentro do mamão só tem um espaço interno, mas existem vários óvulos, existem vários lóculos, né? Tá? E pluricarpelar, plurilocular, vários carpelos colados e várias cavidades internas. A laranjeira. Então agora vocês conseguem ter uma noção do que eu estou falando. Quando vocês abrem o pêssego ou comem o pêssego, só há um caroço, só há uma semente com somente um embrião ali dentro. Se vocês abrem uma mão, só tem uma cavidade, mas tem várias sementes. Se vocês abrem a laranja, tem vários gomos na laranja ou na mexerica, com algumas sementes em cada uma das suas partes, né? Então,
Isto é como se define a questão do ovário, tá? Então nós temos a placenta, os óvulos, o lóculo, o carpelo, né? Tá certo? Então isso é importante de vocês lembrarem. Lembrem sempre do pêssego ou da ameixa, do mamão, do tipo do mamão e do tipo da laranja ou do limão ou da mexerica ou da vergamota, né? Tá? Então lembrem como é que é a composição. Então nós temos lá para o pessegueiro unilocular, unicarpelar. Para o mamoeiro nós temos unicarpelar e unilocular, né? Pluricarpelar, desculpa, vários carpelos, né? Várias sementes, mas um único lóculo, né? Um único espaço, tá? E nós temos a laranja, que é pluricarpelar e plurilocular, tá? Ok? Então, olha aqui, lóculo, um único lóculo, que é a questão do mamão, né? E a questão da placenta, que também o romã pode ser dessa forma, né? Tá? Agora aqui a gente já tem uma outra situação, né? Com 2 carpelos e 2 lóculos, né? Ovo unilocular, ovo bilocular. E nós temos aqui uma outra situação com mais de um carpelo, mais de um lóculo, né? Ou ovário trilocular, né? E aqui nós temos um esquema, o que a gente chama de diagrama, de onde as sementes, os carpelos se fixam na parede do ovário, né? Então nós temos marginal, só um ponto de fixação, parietal, 2 pontos de fixação, né? Axilar, que aí nós temos agora 2 lóculos, estas duas são uniloculares, né? Aqui nós já temos 2 lóculos ou 3 lóculos, tá? Então aqui são pluriloculares, né? Tá? Aqui nós temos um único carpelo, um único lóculo, mais alguns carpelos, né? Que podem estar fixados ou que estão fixados na zona central. Por isso que está falando aqui, zona central, tá? A apical, quando se fixa lá no ponto mais extremo do ovário, ou basal, quando se fixa no ponto mais inferior do ovário, né? Tá? Então, esses são os tipos de reprodução, né? Os tipos de órgãos reprodutivos da planta, né? Ou como a gente chama de os carpelos femininos e os carpelos masculinos, tá? Tá certo? O androceu e o gineceu são os verticilos de reprodução da planta, tá? Então nós temos aqui, passamos pelo masculino, passamos pelo feminino, ok? E assim vocês fixam esse conteúdo, gravam este conteúdo e na próxima aula nós damos sequência a este conteúdo para vocês fixarem, para nós fixarmos bem. Então a partir de agora você já tem mais uma ferramenta de análise das flores. A melhor dica que eu posso dar para vocês, pessoal, a melhor forma de vocês aprenderem, abram as frutas e aí vocês vão ver quantos carpelos tem, quantos lóculos tem. Abram as flores, vocês vão ver quantos androceus tem, quantos gineceus tem, quantos pistilos tem, né? Tá? Façam isso, peçam licença para o seu pai, para sua mãe, que de repente tem um cuidado, um carinho muito grande pelos alimentos e pelo jardim de vocês, mas peguem, examinem, verifiquem. Isso vai ser útil para vocês fixarem este conteúdo. E aí vocês vão ver, aqui tem quantos carpelos, aqui tem quantos lóculos, aqui tem mais do que um lóculo, tem 10 lóculos, tem 8 lóculos, tem 6 lóculos, tem 2 lóculos,
tá? E assim vocês fixam, então não fica na questão da memorização única exclusivamente. Não, cada vez que vocês pegarem ou verem uma foto, vocês vão saber interpretar. Ok, pessoal? Façam isso, estudem, tá? Fixem o conteúdo. É importantíssimo fixar o conteúdo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.